de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E neste 30 de dezembro, meu irmão, minha irmã, esta quinta-feira, que é também o 6º dia na oitava do Natal, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado do tratado Refutação de todas as heresias de Santo Hipólito, presbítero, do século III da nossa era cristã, e traz como título: O Verbo feito carne diviniza o homem. Ouçamos atentamente esta palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Não fundamentamos nossa fé em palavras sem sentido, nem nos deixamos arrastar pelos impulsos do coração ou persuadir pelo encanto de discursos eloquentes. Nossa fé se fundamenta nas palavras pronunciadas pelo poder divino. Estas palavras, Deus as confiou a seu Verbo, que as pronunciou para afastar o homem da desobediência. Não quis obrigá-lo à força, como a um escravo, mas chamou para uma decisão livre e responsável. Esse Verbo, o Pai enviou à terra no fim dos tempos. Não o queria mais pronunciado por meio de profetas, nem anunciado por meio de prefigurações obscuras, mas ordenou que se manifestasse de forma visível, a fim de que o mundo, ao vê-lo, pudesse salvar-se. Sabemos que o Verbo assumiu um corpo no seio da Virgem e transformou o homem velho em uma nova criatura. Sabemos que ele se fez homem da nossa mesma substância. Se não fosse assim, em vão nos teria mandado imitá-lo como mestre. De fato, se esse homem tivesse sido formado de outra substância, como poderia ordenar-me que fizesse as mesmas coisas que ele fez a mim, frágil que sou por natureza? Como poderíamos então dizer que ele é bom e justo? Para que não o julgássemos diferente de nós, suportou fadigas, quis ter fome e não recusou ter sede. Dormiu para descansar, não rejeitou o sofrimento, submeteu-se à morte e manifestou a sua ressurreição. Em tudo isso, ofereceu sua própria humanidade como primícias, para que tu não desanimes no meio do sofrimento, mas, reconhecendo tua condição de homem, esperes também receber o que Deus lhe deu. Quando contemplares Deus tal qual é, terás um corpo imortal e incorruptível, como a alma, e possuirás o reino dos céus. Tu que, peregrinando na terra, conheceste o Rei Celeste, viverás então na intimidade de Deus e serás herdeiro com Cristo. Todos os males que suportaste sendo homem, Deus os permitiu precisamente porque és homem.
mas tudo o que pertence a Deus, Ele promete conceder-te quando fores divinizado e te tornares imortal. Conhece-te a ti mesmo, reconhecendo a Deus que te criou, pois conhecer a Deus e ser por Ele conhecido é a sorte daquele que foi chamado por Deus. Por conseguinte, não vos envolvais em contendas como inimigos, nem penseis em voltar atrás. Cristo é Deus acima de todas as coisas. Ele que decidiu libertar os homens do pecado, renovando o velho homem que tinha criado à sua imagem desde o princípio, e manifestando nesta imagem renovada o amor que tem por ti. Se obedeceres aos seus mandamentos e por tua bondade te tornares imitador daquele que é o bem supremo, serás semelhante a ele, e ele te glorificará. Deus, que tudo pode, tudo possui, te divinizará para a sua glória. Amém. Neste sexto dia da oitava do Natal, meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto onde nos é apresentado o grande milagre que Jesus realizou. Transformar-nos em seres divinos. Sim, foi isso que rendeu a nós, como graça, Jesus ter assumido a nossa humanidade. Porque Ele se fez homem, nos deu a graça de sermos glorificados com Ele e de também, terminada a nossa peregrinação aqui nesta terra, sermos divinizados, participantes daquilo que Ele é por natureza, divino. Deus Todo-Poderoso assumiu integralmente a nossa humanidade. Nos lembra Santo Hilário que tudo aquilo que pertence ao ser humano, o Verbo encarnado assumiu. Mesmo os sofrimentos, as dificuldades, as angústias da vida humana, o Verbo assumiu para que ninguém dissesse que faltou qualquer coisa que seja para que fosse homem completo. Assumiu inteiramente a nossa humanidade para nos tornar participantes da sua divindade. Assumiu o nosso corpo mortal para transformar o nosso corpo em imortal. Por causa desta graça é que também nós haveremos de retomar este corpo, porém glorificado, porém espiritual, depois da nossa passagem pela morte, da nossa entrada no reino de Deus. Porque Cristo transformou o nosso corpo mortal em imortal. Presente de Deus, milagre de Deus. Mas, já no finalzinho desse texto, Santo Hilário faz uma advertência. É preciso obedecer aos mandamentos do Senhor. É preciso estar atento à palavra do Senhor. É preciso não ignorar aquilo que pede o Senhor, para que de fato possamos nós participar dessa glória que o Senhor tem reservado para nós e sermos com Ele divinizados. Nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, chamando a Mãezinha do Céu de Rainha. Queremos
ao mesmo tempo, reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como o Rei do Universo e o Senhor de todos e de todas as coisas. Que a Rainha do Céu e da Terra, que é também nossa intercessora, conduza a Jesus, nosso Senhor, nossos pedidos, preces e agradecimentos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada, na presença do Senhor. Que você possa viver esse tempo forte, que é o tempo do Natal, com muito entusiasmo, cheio da vontade de servir a Deus e de servir aos irmãos. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.